A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 22, e o versículo 17, até onde Deus permitir, amém? Jeremias, capítulo 22, o versículo 17, até onde Deus permitir, amém? Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que tem muitas pessoas, meus irmãos, que são mal, muitas pessoas que são avarentas, que ela só quer para si própria, meus irmãos, que ela não beneficia ninguém, meus irmãos, que ela não ajuda ninguém, meus irmãos, ela só quer para ela, meus irmãos. Podendo ajudar o próximo, meus irmãos, tendo condições, mas não ajuda, meus irmãos. Pessoas ruins, pessoas que só querem praticar o mal, meus irmãos. Pessoas que enquanto ela não derrama sangue de alguém, ela não sossega, meus irmãos. Enquanto ela não vê sangue, ela não tem paz, meus irmãos. Porque é pessoa má, pessoa sanguinária, meus irmãos. Pessoas que só fica feliz quando ela vê sangue. Pessoas que só fica feliz quando ela vê a outra pessoa mal, meus irmãos. Quando vê outra pessoa triste, meus irmãos. Pessoas que são má, meus irmãos. E só quer fazer o mal, meus irmãos, não se cansa. E Deus está dizendo aqui nessa tarde, meus irmãos, que quando Ele fizer, meus irmãos, o que Ele vai fazer, meus irmãos, que não é para você se lamentar não, meus irmãos. Porque tem que ser feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque quando a pessoa é má, meus irmãos, quando a pessoa é sanguinária, meus irmãos, quando a pessoa só quer ver sangue, meus irmãos, só quer praticar maldade, essa pessoa, meus irmãos, vai acertar a conta com Deus, meus irmãos. E não importa quem seja. Pode ser meu irmão, pode ser tua irmã, pode ser meu esposo, pode ser tua esposa. Não importa quem seja, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Porque quem quer praticar o mal, meus irmãos, pessoas má, que não quer mudar, que só quer ver sangue, meus irmãos, que só quer praticar violência, meus irmãos. Pessoas que avarentam, meus irmãos, que só quer para si próprio. Pessoas que têm condições de ajudar o próximo, mas não ajudam, meus irmãos. Deus não se agrada disso não, meus irmãos. E essas pessoas têm que acertar a conta com Deus, meus irmãos. E quando Deus fizer o que Ele tem de fazer, meus irmãos, Deus está falando aqui na palavra dele que não é para mim você se lamentar não, meus irmãos. Porque não importa quem seja. Porque essa pessoa é má, meus irmãos. Tem que acertar com Deus, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. E que você não venha lamentar, meus irmãos. Porque com Deus, meus irmãos, ninguém brinca não, meus irmãos. Porque Deus já tem para você se arrepender, meus irmãos. Para você praticar o amor, praticar o bem. Mas tem pessoas que não querem, meus irmãos. Tem pessoas que só se contentam, meus irmãos, enquanto ela vê sangue. Tem pessoas que só ficam felizes quando ela, né, enquanto ela não pratica maldade. Enquanto ela não pratica maldade, ela não fica feliz, meus irmãos. Porque tem pessoas que para se sentir bem, ela tem que humilhar os outros, tem que fazer mal aos outros, que é para ela ficar bem, meus irmãos. Pessoas má, pessoas sanguinárias, meus irmãos. Pessoas que gostam de ver sangue, gostam de colocar a família um contra o outro, meus irmãos. Irmão contra irmãos. Pessoas má, meus irmãos. Pessoas que não têm Deus no coração. Pessoas que, né, que não têm amor a Deus, meus irmãos. Pessoas que não têm amor nem a ela mesma, meus irmãos. Mas Deus está dizendo aqui na palavra dele, meus irmãos, que será sepultado como um jumento, meus irmãos. Como um jumento, tá vendo, meus irmãos? É a palavra de Deus que está falando aqui, meus irmãos. Será sepultado como jumento e será arrastado e lançado bem fora, bem longe das portas de Jerusalém, meus irmãos. Pessoas má, meus irmãos. O que acontece é isso, meus irmãos. Porque quer praticar o mal, não quer fazer o bem e não se cansa, meus irmãos. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Mas que venha a ser feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque Deus sonda o coração, Deus sonda o pensamento, meus irmãos. E quando Deus vê que você não quer fazer o bem, meus irmãos, quer fazer o mal, só quer derramar sangue, meus irmãos, Deus dá um basta, meus irmãos. Aí que Deus chega para dar um ponto final, meus irmãos. Para dar um fim, meus irmãos. Porque tudo tem que ter início, meio e fim, meus irmãos. E quando Deus vê que a pessoa, meus irmãos, não quer mudar, quer continuar derramando sangue, meus irmãos, inocente,
quer continuar com violência, meus irmãos, quer continuar, meus irmãos, fazendo maldade, Deus chega, meus irmãos, e dá um baixa, meus irmãos, porque só Deus, meus irmãos, para fazer o que você não pode fazer, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.